Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 2. Salmo de número 2. Vamos fazer a leitura desse salmo. Eu vou fazer a leitura e eu quero que você aí da sua casa, onde você estiver, você acompanha comigo a leitura com a sua Bíblia aberta. Salmo 2, Salmo de número 2, Salmo 2. Diz assim a palavra de Deus: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, nós agradecemos a Ti por estarmos aqui diante da Tua palavra e nesse momento eu peço que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos dias em que parece que o reino das trevas ele está vencendo. Parece que aqueles que vivem na iniquidade eles estão prosperando, enquanto aqueles que vivem a causa do Evangelho, que buscam fazer as coisas corretas, de acordo com a palavra de Deus, não estão prosperando. Os ímpios praticam todo tipo de injustiça e mal e prosperam e nada acontece com eles. Não são punidos, não pagam pelos seus erros. Isso é uma coisa muito recorrente no nosso meio. Políticos roubando dinheiro que poderia matar a fome de tantas pessoas e eles não são punidos por isso. Parece que ninguém está vendo. Enquanto aqueles que buscam viver corretamente, eles têm dificuldades, eles sofrem. Crentes ao redor do mundo estão sendo perseguidos por causa da fé em Cristo. Muitos estão sendo mortos. E normalmente, quando vemos tudo isso, nós ficamos angustiados. Começamos até a questionar, fazer perguntas. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Será que Deus perdeu o controle de tudo isso? Por causa disso, muitas pessoas têm perdido a esperança. Porque parece que nós estamos sendo derrotados. Mas esse salmo, ele nos traz esperança. Ele vai nos mostrar que não é realmente dessa forma que nós estamos pensando. Como foi falado na última semana, esse salmo, junto com o Salmo 1, eles são considerados como uma introdução ao saltério, né? Uma introdução ao livro dos Salmos. Enquanto nós não sabemos quem é o autor do Salmo 1, nós podemos identificar o autor do Salmo 2 lá em Atos capítulo 4, versículo 25,
vai mostrar que o autor desse salmo é Davi, o salmista Davi. Esse salmo ele foi escrito provavelmente no período em que Davi foi coroado rei de Israel depois da morte de Saul. É interessante que enquanto o Salmo 1 ele é de natureza moral, mostrando os nossos deveres, enfatizando a lei de Deus, esse salmo aqui, o 2, ele vai apontar para o nosso Salvador, para o Rei de toda a terra. É um salmo profético, messiânico, ele aponta para Jesus. Os dois salmos, eles têm uma ligação muito forte, a ponto de serem considerados por alguns autores, por alguns manuscritos e estudiosos antigos, como um salmo só. O salmo primeiro ele vai começar com uma bem-aventurança, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e o 2 ele vai terminar com uma bem-aventurança. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E aí, irmãos, enquanto o Salmo 1 ele vai mostrar que o homem precisa se afastar dos ímpios, ter prazer e deve ter prazer em meditar na palavra de Deus para ser bem-aventurado, nesse o foco está nos ímpios que rejeitam o governo do Senhor e que precisam aceitar o governo do Senhor e que precisam aceitar o governo do Messias escolhido. Eles precisam confiar no Senhor Jesus para que eles possam ser bem-aventurados. Irmãos, e pensando em tudo isso, olhando para tudo isso, eu queria nessa noite, no dia de hoje, falar com os irmãos sobre o reinado do ungido do Senhor. E nós vamos ver algumas realidades acerca do reinado do ungido do Senhor. A primeira realidade é que os ímpios, eles rejeitam o seu governo. Eles rejeitam o governo do Senhor. O salmo começa com uma pergunta de Davi: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Certamente várias pessoas, líderes e pessoas do povo de Israel eram contra o reinado de Davi. Eles rejeitavam Davi como rei, mas Davi entendia que o seu reinado era plano de Deus. Foi o próprio Deus que mandou o profeta Samuel ungir Davi para ser o novo rei de Israel. A Escritura tem esse relato. Então, se eles estavam rejeitando Davi, eles estavam rejeitando o próprio Deus. Para essa pergunta não existe uma resposta. Na verdade, é como se aqui é uma expressão de admiração. Davi estava extremamente admirado. É como se ele estivesse dizendo: depois de o Senhor fazer tanto por esse povo, como é que eles têm coragem de se rebelar contra Deus? Como é que eles têm coragem de rejeitar, de ir contra aquele que o Senhor escolheu para ser o rei? Irmãos, eles deveriam apoiar o plano de Deus e não rejeitar, e não se rebelar e imaginar coisas. A palavra imaginar que o Salmo vai usar, no original significa resmungar, trazendo a ideia de descontentamento. Eles não estavam contentes com o que estava acontecendo. Sabe quando você não gosta de alguma coisa e fica resmungando, reclamando consigo mesmo? Minha mãe me deu essa camisa, mas eu não gostei da cor. Você recebe o presente, você até agradece, mas por dentro você está reclamando porque você não gostou da cor, você não gostou de alguma coisa daquele presente. E essa falta de contentamento levou o povo a conspirar contra o Senhor e contra o rei que ele ungiu. O que acontece com Davi aponta
para o que vai acontecer com o verdadeiro ungido do Senhor. O que aconteceu com Davi aconteceu com Jesus. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 25 ao 28, vemos o Salmo 2 se cumprindo. Herodes, Pilatos, junto com os gentios e povos de Israel, eles conspiraram contra Jesus até que ele fosse condenado à cruz, à morte de cruz. Também nós vemos a soberania de Deus governando toda a história. Esse salmo, como eu falei, ele tem uma ligação muito grande, muito forte com o Salmo 1. A palavra conspirar, usada aqui no verso 2 desse salmo, é a palavra que no Salmo 1, é a mesma que no Salmo 1 é traduzida por meditar. No original, elas vêm do mesmo verbo. Ou seja, enquanto o justo, ele medita na lei do Senhor, na palavra do Senhor, como mostra o Salmo 1, os ímpios, aqui o Salmo 2 vai mostrar, os ímpios, eles conspiram contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus e rejeita o seu ungido. Eles se reúnem para planejar algo contra Deus, para projetar algo e se livrar de Deus, para se livrar do governo de Deus e estabelecer o seu próprio reino com as suas próprias regras. É isso que o mundo faz. Isso acontece constantemente em nossos dias, irmãos. A religião, principalmente o cristianismo, tem sido atacado, tem sido colocado de lado, porque ele fere as leis estabelecidas, as leis criadas pelos ímpios, pelos homens. Eles querem que nós cristãos concordemos com práticas pecaminosas e quando não concordamos, somos chamados de legalistas, de fanáticos religiosos, de malucos. Como é que em pleno século XXI você tem esse pensamento? Fale que você é contra a prática homossexual, que você é contra o aborto. Isso é escândalo para o mundo, você dizer isso é escândalo. Você vai ser ridicularizado dependendo do ambiente que você esteja. Você pode ser ameaçado e até agredido fisicamente e verbalmente. O mundo odeia o Senhor e a sua palavra. Esses últimos dias aí, essa semana que passou, a Secretaria de Educação de São Paulo sugeriu retirar dos livros escolares as siglas antes de Cristo e depois de Cristo. Ela deu lá suas justificativas, mas o que na verdade eles querem, o mundo quer, os ímpios querem, é que o nome de Cristo desapareça, que a influência de Cristo desapareça. O cristianismo tem sido colocado de lado. Em muitos países, o cristianismo é proibido, ser cristão é proibido. Crentes estão sendo perseguidos, crentes estão sendo mortos por confessarem a Cristo, por dizer, eu sou cristão. Quando alguém que se diz ser cristão e tem uma certa influência na sociedade comete um crime, a mídia faz questão de mostrar para todo mundo. E ainda tentam fazer com que todo mundo ache que todo cristão é daquele jeito. Vocês viram, nessa semana aí que passou, um pastor e um governador foram presos por corrupção. O interessante é que a mídia deu mais atenção ao pastor do que ao governador. E o motivo é único. Levar descrédito ao cristianismo. Aquele homem levava o nome do cristianismo com ele. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Sim, com certeza. Mas a mídia ela faz questão de mostrar que ele era um pastor. Por quê? Porque eles querem atacar o cristianismo. E olha o que os ímpios pensam. Diz aqui o verso 3. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles desejam estar livres
da lei divina, livres daquilo que o Senhor proíbe, das leis do Senhor. Sem Deus, sem sua lei, os homens podem viver da forma que querem, podem fazer o que querem, podem fazer o que desejam. E é por isso que os ímpios, eles rejeitam o governo de Deus e do seu ungido. Porque eles querem viver da maneira que eles acham que deve viver. E a palavra de Deus, ela vai dizer como nós devemos viver. Mas existe uma segunda realidade sobre o reinado do ungido do Senhor. Ele governa soberanamente. A segunda parte do Salmo, que inicia no verso 4, ele vai mostrar que Deus não está nem um pouco preocupado com os homens que se enfurecem e tramam contra ele. Ele simplesmente do seu trono ri e zomba deles. O Senhor ri da arrogância dos ímpios. Sabe por que Deus ri? É porque o homem é tão arrogante que ele acha que pode destruir os planos de Deus. Davi sabia que ele seria rei, mesmo que aquelas pessoas se levantassem, que aquelas pessoas tramassem contra ele, porque foi o Senhor que havia prometido, foi o Senhor que havia dito a Davi que ele seria rei. Foi o próprio Deus que mandou o profeta Samuel ir lá ungir Davi. Então Davi tinha certeza que ele seria rei. Aqueles que condenaram Jesus à morte, eles acharam que foram vitoriosos, que foi eles que decidiram o destino de Jesus, mas eles estavam enganados. Jesus ir para a cruz era plano de Deus. Como disse Jó, os planos de Deus não podem ser frustrados. Nós somos, irmãos, insignificantes diante da soberania e do poder de Deus. Não há como fugir do seu governo soberano. Não tem como mudar os planos dele. Isaías, ele vai dizer, lá no capítulo 40, que as nações mais poderosas para Deus são como um pingo que cai de um balde. Ou seja, não são nada. Deus deixa que os ímpios muitas vezes façam aquilo que eles querem, achando que eles estão sendo vitoriosos contra Deus, contra o seu ungido. Quantos poderosos ao redor do mundo não estão fazendo os servos de Deus sofrer? Perseguindo, matando, prendendo. Quantos? Eles acham que eles estão sendo vitoriosos. Crentes sendo presos, perdendo suas casas, seus empregos, perdendo até a sua própria vida. E às vezes a nossa sensação é que Deus não está vendo. Parece que Deus não está se importando, mas Ele está, irmãos. Ele se preocupa conosco e nós devemos estar seguros quanto a isso. A questão é que esse momento é o momento que o Senhor ri dos ímpios, zomba deles. Porque vai chegar o dia que a ira do Senhor cairá sobre eles. Olha o que diz o verso 5. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Como disse Warren Wiersbe, nos dias de hoje, Deus está falando às nações em sua graça. Está chamando para que elas creiam no seu Filho. Mas chegará o dia em que a sua ira, a ira de Deus, enviará julgamentos terríveis sobre o mundo, sobre os ímpios, sobre aqueles que acham que conseguem conspirar, fazer alguma coisa contra Deus e contra o seu ungido. E aí no verso 6, Deus fala através de Davi: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Isso aconteceu, irmãos.
Davi foi coroado rei de Israel. E o Senhor lhe deu a cidade de Sião, que ficou conhecida como cidade de Davi. Além disso, o Senhor deu vitórias a Davi sobre seus inimigos. No entanto, tudo apontava para algo muito maior. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que está centrado no trono da Sião Celestial, governando o mundo. No verso 7, como disse João Calvino, Davi assume o ofício de pregador e proclama o decreto de Deus. Ele estava profetizando que, apesar dele estar sendo coroado como rei de Israel, viria um rei muito maior que ele. Essas palavras de Davi no verso 7 ecoam no batismo de Jesus, quando foi ouvida uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus é o rei de toda a terra. Ele é o Filho de Deus e o próprio Deus que governa o mundo. O verso 8 diz: Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Davi reinou sobre Israel, foi vitorioso nas batalhas, conquistou um território imenso. Mas é em Cristo que tudo se cumpre. Jesus se humilhou, assumindo forma de servo, tornou-se igual a homens, mas como escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor sobre toda a terra. Como disse Abraham Kuyper, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Todas as nações estão sobre o seu domínio. Como diz o verso 9, com a vara de ferro as regirás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. A vara nas mãos de um pastor, ele tinha duas funções: separar o rebanho e ser usado como arma para espantar, afastar os assaltantes, ou então um animal que quisesse comer as ovelhas. Cristo não é somente rei, senhor sobre sua igreja. Ele reina até mesmo sobre aqueles que se opõem a ele, sobre aqueles que não querem obedecê-lo, que tentam se levantar contra ele. Segundo Warren Wiersbe, na antiguidade, antes de sair para a batalha, os reis do Oriente, eles costumavam participar de um ritual. E esse ritual nesse ritual eles quebravam vasos de barro para simbolizar o que iria acontecer com os inimigos. E aí esse ritual para eles garantia que os deuses ajudariam eles nas batalhas. Mas Jesus, ele não precisa de ritual nenhum. Um dia, esses que não querem ser governados por ele descobrirão que a sua vara, ela não é um símbolo. É uma vara de ferro que é capaz de espalhá-los, de separá-los como um pedaço de vaso de barro quebrado. Ele governa soberanamente. Deus está no controle, Jesus Cristo está no controle de toda a nossa vida. Mas tem a terceira realidade sobre o reinado do ungido do Senhor.
somos chamados à obediência a Ele. Diante de todas essas declarações que promete um julgamento duro para essas nações ímpias, só há uma esperança para eles. Só há uma esperança para os ímpios e para nós. A obediência ao Rei de toda a terra. A obediência a Cristo. Davi dá um ultimato a eles. Depois de anunciar o que vai acontecer com os inimigos de Deus, aqueles que, cheios de arrogância, se levantam e planejam contra o Senhor e contra o seu ungido, o Senhor, através de Davi, o chama ao arrependimento. Olha o que diz o verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Irmãos, quando olhamos para o verso 10, percebemos que primeiro ele vai falar para os reis e depois, para os reis, para os líderes, e depois ele vai falar lá no verso 12, para todos. Isso porque um dos principais motivos daquele povo ser contra Davi, daquele povo não querer Davi como rei, era porque eles estavam sendo influenciados pelos seus líderes. A palavra de Deus, ela vai dizer que a quem mais é dado, mais vai ser cobrado. Eu e você que exercemos um cargo de liderança, seja na igreja ou fora da igreja, devemos observar muito bem isso. Nós somos aqueles que vão direcionar para onde os nossos liderados vão. Se eles forem para o lado errado, por nossa influência, nós vamos responder diante de Deus por isso. Está cheio de pastor por aí, sendo um mau exemplo. Não estuda a Bíblia, não se prepara para pregar, não estuda, mas vai reclamar deles. Vai reclamar. Ele já fez muitos seguidores. Ele já fez com que muitas pessoas sejam negligentes como ele é negligente. Tem muito formador de opinião por aí que está levando as pessoas a se afastarem de Deus. No verso 10, o salmista usa a palavra agora, para indicar que o arrependimento ele deve ser imediato. Não há tempo para pensar. Pode não haver outra oportunidade. É isso que o Senhor faz hoje quando chama pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, você que está longe de Deus, que vive como ímpio, que vive como aqueles que tramam contra Deus, contra o governo de Deus, se arrependam agora. Como diz o Salmo, como diz o próprio Davi no Salmo 95, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pode não haver outra oportunidade para você. Outra oportunidade para você se arrepender. Tome essa decisão hoje, tome essa decisão agora. Siga o conselho de Davi. Sejam prudentes, deixai-vos advertir. Ou seja, deixem sua arrogância de lado. Não confiem em vocês mesmos. Sejam sábios e deixem o Senhor conduzir a sua vida. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Diz o verso 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O mundo acha que a alegria, que sabedoria é ter uma vida longe de Deus e dos seus mandamentos. É ter uma vida sem regras. Mas é o contrário. Uma vida verdadeiramente saudável, cheia da verdadeira alegria, procede do temor e do serviço a Deus.
É por isso que Davi vai terminar com um imperativo, com uma ordem. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. No mundo antigo, o povo demonstrava submissão ao rei beijando a sua mão, o anel, né? Até hoje tem, eu acho que filmes aí antigos, eles beijam no anel. Era um sinal de honra. Era um sinal de submissão e de reconciliação. Quando alguém queria se reconciliar com o rei, ia lá e também beijava. Ele deve fazer, aqui Davi vai mostrar que ele deve fazer isso logo. Porque vai chegar o dia do Senhor, o dia onde a ira de Deus será derramada sobre os ímpios. E felizes são aqueles que nele se refugiam. A verdadeira felicidade está nele, só nele. Não existe alegria longe do Senhor. E aí, irmãos, aqui nós somos desafiados pela palavra de Deus. Nós não podemos nos levantar contra Deus e contra a sua vontade soberana. Muitas vezes agimos com descontentamento em relação à vontade de Deus. Isso acontece muito, sabe onde? Na questão política. Desculpa. O candidato que eu votei não ganhou. Então, eu não preciso respeitar o que ganhou. Mesmo a Bíblia dizendo que nós devemos obedecer às autoridades porque elas são constituídas por Deus. Aí nós não respeitamos, ainda torce para que não dê certo, para que dê errado mesmo. E ainda o que puder fazer para atrapalhar, faz. Denigra a imagem, inventa mentiras, enfim, torce contra, como eu já falei. Irmãos, isso é coisa de ímpio. De quem não teme a Deus. Quando fazemos isso, estamos indo contra a vontade de Deus. O nosso desafio é parar de conspirar contra Deus e aceitar sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, como diz o apóstolo Paulo. Você não vai mudar a vontade de Deus, não vai mudar os planos de Deus, deve se conformar, deve se contentar com a vontade de Deus. Nós somos desafiados a descansar na soberania dele, no controle que ele tem sobre tudo que acontece no mundo e nas nossas vidas. Essa pandemia, ela não fugiu do controle de Deus. Deus está no controle. Esses governantes corruptos, os que perseguem e matam cristãos, eles não estão desapercebidos aos olhos de Deus. Deus está vendo tudo que eles estão fazendo. Por enquanto, Deus está olhando para a insignificância deles e até dando a oportunidade deles se arrependerem, mas vai chegar o dia em que a sua ira será derramada sobre eles. E se eles não se arrependerem e se voltarem ao Senhor, eles vão perecer. Nós também somos desafiados a irmos até o Senhor. A vivermos uma vida de obediência à sua palavra. Não importa o que aconteça, devemos viver em obediência a Deus. Uma vida de obediência, de temor. Abandone os seus ídolos. Não confie em você mesmo. Deixe o Senhor conduzir a sua vida. Não deixe as filosofias humanas, os pensamentos humanos, as ideologias políticas
Deixe o Senhor conduzir a sua vida. Ele te chama hoje, a viver unicamente para Ele, porque um dia a ira dele será derramada sobre os ímpios, sobre aqueles que não vivem em obediência a Ele. Mas nesse dia, aqueles que estão refugiados nele, que buscam refúgio nele, serão elevados às alturas e habitarão eternamente com ele. Não tema tantas injustiças, maldades, calamidades. Não tema nada disso. Deus está no controle de tudo e vai chegar o dia que tudo isso vai passar e nós estaremos com Ele. Mas enquanto esse dia não chegar, se refugie nele, no nosso Senhor e no nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado soberano sobre as nossas vidas, sobre o mundo. Continua, Senhor, nos abençoando, nos ajudando a buscar refúgio em Ti. Ó Deus, se algum dos meus irmãos que estão aqui ouvindo, assistindo essa pregação, se eles ainda não têm buscado refúgio em Ti, que o Senhor toque no coração, Pai. Converte o coração deles, para que a alegria deles, o refúgio deles, o contentamento deles esteja no Senhor e na Sua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe e Deus ajude-nos a colocar em prática a Sua palavra. Tenha uma boa semana.